Olá, hoje é 23 de dezembro de 2025 e a gente vai fazer uma análise a fundo no mercado da bola do Vasco da Gama. A temporada já acabou, mas, nossa, os bastidores estão a todo vapor. E as fontes que a gente analisou para hoje pintam um quadro muito claro, né? O clube está num momento, assim, super decisivo, planejando 2026 com duas frentes que parecem, sei lá, quase opostas. Exatamente. O cenário que a gente vê nesses textos é o de um clube com um dilema estratégico muito claro. Tem uma primeira via, que é a mais cara, a que faz mais barulho, digamos assim, que é garantir que a espinha dorsal do time que chegou na final da Copa do Brasil fique. É a aposta na continuidade. Certo. E a segunda via é a busca por oportunidades de mercado, talvez com um risco financeiro menor para reforçar posições bem específicas. O jeito que o Vasco vai equilibrar essas duas coisas vai dizer muito sobre a ambição do clube para o próximo ano. Se vai brigar pelos mesmos títulos ou se vai precisar dar um passo para trás. Certo, então vamos começar pelo que parece ser o elefante na sala. Tem um número que salta aos olhos em todas as matérias que a gente leu. Mais de 116 milhões de reais. É muito dinheiro. É um valor astronômico. E tudo isso para garantir a permanência de só 3 jogadores que vieram por empréstimo. A primeira pergunta que vem é: vale a pena concentrar tanto recurso em tão poucos atletas? Essa é a pergunta de ouro. E para responder, a gente precisa entender o peso de cada um desses 3 nomes no esquema do time. A gente está falando do atacante Andrés Gomes e da dupla de zaga, Robert Renan e Carlos Cuesta. Eles não foram só bons jogadores. Eles viraram a cara do time. Exato, eles se tornaram a identidade do time do Fernando Diniz. E o que é fascinante é que cada uma dessas negociações tem uma complexidade diferente, uma camada a mais. Vamos pela que parece mais simples, então. Andrés Gomes, atacante colombiano, pertence ao Rennes da França. As fontes dizem que a negociação está bem encaminhada. Isso. Quase uma formalidade por causa de uma cláusula de obrigação de compra, né? Isso, a estrutura do contrato original já facilitou muito. A obrigação de compra estava ligada a metas que, pelo jeito, foram atingidas, mas o valor ainda é pesado, são 5 milhões de euros por 70% dos direitos. O que dá, na cotação de hoje, uns 31 milhões e meio de reais. Exato. Ok, mas olhando os números friamente, 7 assistências e 1 gol. Tem quem possa dizer que é um valor alto para um atacante que não foi aquele artilheiro implacável. O que nos textos justifica esse investimento ser tratado como prioridade máxima? É mais pelo que ele cria do que pelo que ele finaliza. Exatamente essa leitura. A narrativa que a gente vê nas análises é que o valor do Gomes para o time do Diniz não está nos gols que ele marca, mas sim nas jogadas que ele origina. O famoso garçom. Exato. Ele foi o principal garçom da equipe. É o jogador da quebra de linha, da jogada individual que desmonta a defesa. E tem um detalhe no contrato que uma das fontes destaca e que mostra um planejamento a longo prazo. Além desses 5 milhões de euros, o Vasco pode comprar mais 20% do passe por 2 milhões de euros nos próximos 2 anos. Ah, interessante. Ou seja, o clube não só garante que ele fique, como aposta na valorização dele, podendo aumentar a sua fatia no futuro. É um investimento visto como bem estratégico. Entendi. É uma aposta no potencial e na função tática, não só no número de gols. O segundo nome da lista é o parceiro de seleção do Gomes, o zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. Manter a dupla de zaga titular é sempre um objetivo, mas aqui também a cifra é bem considerável. Sim, cerca de 5,75 milhões de euros, o que dá mais ou menos 36 milhões e 600 mil reais. O ponto central aqui, segundo as análises, é o conceito de entrosamento. Manter o Cuesta e o Robert Renan juntos significa dar continuidade a uma das defesas mais seguras do final da temporada. E isso vale ouro. Com certeza. No futebol de hoje, construir uma dupla de zaga sólida do zero leva tempo, custa caro. Então o Vasco parece estar disposto a pagar um prêmio pela certeza, pela estabilidade que o Cuesta oferece. E claro, tem o bônus de manter a conexão colombiana com o Gomes, o que ajuda na adaptação no ambiente do elenco. Ok.
Até aqui temos 2 investimentos altos, mas com lógicas bem claras. Agora a gente chega no ponto que todas as fontes tratam como o nó da questão. Robert Renan. Ah, sim. É aqui que a conta realmente explode. O zagueiro pertence ao Zenit, da Rússia, e a negociação é descrita como a mais delicada de todas. Sem dúvida. E o motivo é um só: o preço. Qual é a pedida? O Zenit está pedindo 8 milhões de euros por 70% do passe. Na cotação de hoje, isso passa dos 50 milhões de reais. 50 milhões? É um valor de atacante de ponta para um zagueiro. E os textos deixam bem claro que a diretoria do Vasco considera essa pedida muito, muito elevada. E mesmo assim a negociação continua. O que justifica manter na mesa uma proposta de 50 milhões por um zagueiro. O apoio do Fernando Diniz parece ser o fator decisivo, né? É o fator fundamental. O Diniz, segundo o que a gente leu, é obcecado pela saída de bola qualificada. No esquema dele, o time não pode dar chutão. Começa tudo lá atrás. Tudo. A construção do ataque começa nos pés dos zagueiros. E o Robert Renan é descrito como a peça perfeita para essa função. Ele é canhoto, técnico, tem coragem para conduzir a bola sob pressão. Perder um jogador com esse perfil significaria ter que adaptar todo o modelo de jogo. Então, para o treinador, ele não é só um zagueiro, ele é o primeiro armador do time. Faz todo sentido, é uma questão tática que vai muito além da posição. Mas tem um outro detalhe que uma das fontes traz, um fator mais emocional. O fato dele ser vascaíno? Exato. O fato de Robert Renan ser torcedor do Vasco desde criança. Isso tem algum peso real ou é só uma história bonita para a torcida? É uma ótima pergunta. E a análise mais sóbria que a gente pode tirar das fontes é que isso é um trunfo emocional, mas com limites. Não vai fazer o Zenit dar um desconto, né? Claro que não vai convencer o Zenit a dar um desconto de 20 milhões de reais. O clube russo quer o dinheiro. No entanto, no mundo do futebol, essa identificação pode ser a diferença na hora de negociar o contrato com o jogador, sabe? Ele pode estar mais disposto a aceitar um projeto de longo prazo ou a ser mais flexível em luvas e salários. Entendi. É um ativo de retenção. Isso, um ativo que não aparece na planilha, mas que pode ajudar a viabilizar o acordo se os clubes chegarem num consenso no valor principal. No fim das contas, o sucesso ou fracasso nessas 3 operações, conduzidas pelo diretor Admar Lopes, é um verdadeiro teste de fogo. Vai definir não só o elenco de 2026, mas também a percepção do mercado sobre a capacidade financeira e gestão do Vasco. Ou o clube sai disso com uma base sólida e testada. Ou vai precisar voltar a estaca zero, o que é sempre um caminho muito mais arriscado e imprevisível. E essa ideia de ter que voltar ao mercado com menos dinheiro é o gancho perfeito. Porque com tanto capital comprometido nesse trio, faz todo sentido que o clube precise ser muito mais cirúrgico e criativo para buscar reforços em outras posições. Exato. É aí que entram os novos nomes que as fontes mencionam. Exato. Se de um lado a gente tem a estratégia do cheque em branco para manter as estrelas, do outro tem a estratégia da oportunidade de baixo risco. E o primeiro nome que surge nesse contexto é um atacante com um apelido que já impõe respeito: Byron Palacios, El Tigre. El Tigre. Equatoriano, 30 anos, vem de uma temporada com 19 gols pela Universidade Católica. São números interessantes, mas o que chama a atenção é como ele chegou ao radar do Vasco. Ele não foi um alvo mapeado pelo scout do clube. Ele foi oferecido por intermediários. Sim. Isso não acende um sinal de alerta? O famoso jogador de empresário? Acende. E pode ser uma armadilha, sem dúvida. Mas o que as fontes indicam é que a diretoria gostou do modelo de negócio proposto, que é descrito como de risco controlado. Como assim? É um empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas de desempenho. Na prática, é quase um test drive antes de comprar o carro. O Vasco pode avaliar por 6 meses, 1 ano, se El Tigre realmente se adapta ao futebol brasileiro e principalmente ao complexo sistema do Diniz. Se não der certo, o prejuízo financeiro é mínimo. Se ele repetir os 19 gols, o clube exerce a compra. É uma aposta calculada. Tá, e como funciona essa aprovação na prática? A diretoria gosta do negócio, mas a palavra final é de quem? A palavra final é 100% da comissão técnica. Uma das matérias é bem enfática nisso. O perfil pode ser interessante, os números podem ser bons, o negócio pode ser viável. Mas se o Diniz não gostar?
Se o Fernando Diniz e sua equipe avaliarem que o jogador não tem as características para executar o que eles pedem, a negociação não avança. É um filtro técnico que tenta minimizar o risco da aposta. Certo. Saindo do ataque e indo para a defesa, o outro nome que aparece é o do lateral direito Alcides Benítez, paraguaio do Guarani. Isso. Aqui o contexto parece ser mais de prevenção, de se antecipar a um problema, que seria a possível saída do titular, o PH. Isso mesmo. É um movimento que mostra um planejamento proativo. O clube identifica uma posição que pode ficar carente e começa a mapear o mercado. O nome do Benítez surge como uma opção bem avaliada internamente. As fontes até trazem um valor de mercado de referência do Transfermarkt de 1,3 milhão de euros. O que dá quase 9 milhões de reais. Exato. Mas uma das fontes foi além e fez um trabalho jornalístico importante, né? Foi checar a informação na origem. E isso é crucial. O jornalista contatou o presidente do Guarani, o Emílio Daer, que foi taxativo. Não chegou nada oficial até o momento. Essa declaração joga um balde de água fria em qualquer especulação de negócio avançado, mas, ao mesmo tempo, nos ajuda a entender o processo. Mostra como as coisas funcionam. Exato, mostra a diferença fundamental entre monitoramento e negociação. O nome do Benítez está no radar, ele provavelmente está numa lista de potenciais alvos, mas o Vasco ainda não deu o passo concreto de fazer uma proposta. É o clube preparando o terreno para agir rápido se a saída do PH se confirmar. Então, juntando todas essas peças, qual é a fotografia da estratégia do Vasco para 2026? De um lado, essa disposição para gastar uma fortuna e manter a base. Do outro, essa abordagem de test drive e monitoramento para novos nomes. O que isso nos diz sobre a filosofia do clube? A síntese da estratégia com base no que a gente leu é bastante clara. A prioridade máxima, absoluta e negociável é a continuidade. Manter o que deu certo. Isso. É a tentativa de compra em definitivo do trio Gomes, Cuesta e Robert Renan. Essa é a parte ambiciosa do plano, a declaração de intenções do clube de que quer manter o patamar alcançado, é onde todo o grande investimento está concentrado. Ok. Em paralelo, e de forma totalmente secundária, o clube busca o que a gente pode chamar de soluções de baixo risco financeiro para posições pontuais. É o caso do Palácios, um atacante experiente que pode vir por empréstimo, e o monitoramento do Benítez para uma eventual reposição. São movimentos que não comprometem o orçamento principal. É uma estratégia de estrelas e coadjuvantes. Isso, mais aplicada à montagem do elenco. Gasta-se muito para garantir os protagonistas e se busca no mercado de oportunidades os atores para compor o resto do time. E para reforçar essa tese, uma das matérias cita de passagem a situação de outro jogador emprestado, o Matheus França, que pertence ao Crystal Palace. Sim. O texto diz que, no momento, não há qualquer movimento para a compra dele em definitivo. Isso praticamente confirma que o foco e o dinheiro estão todos direcionados para o trio, certo? Exatamente. A menção ao Matheus França serve como uma prova do foco da diretoria. Mostra que eles fizeram uma escolha entre pulverizar o investimento em vários jogadores ou concentrar tudo naqueles que eles consideram a alma do time. E a escolha foi clara. Portanto, para quem nos ouve e quer entender o projeto do Vasco para 2026, o ponto central a ser observado é este. O clube terá sucesso na complexa e caríssima operação de 116 milhões de reais. É a pergunta que fica. Sim. As possíveis chegadas de Palácios ou Benítez são, no momento, capítulos secundários. O desfecho deles depende diretamente do sucesso ou não da história principal. Resumindo tudo, então, o Vasco está diante de uma decisão de mais de 100 milhões de reais para segurar o trio formado por Gomes, Cuesta e Robert Renan, que foi o coração do time em 2025. Ao mesmo tempo, avalia com muita cautela e pouco risco financeiro nomes como o atacante El Tigre, Palácios e o lateral Alcides Benítez para compor o elenco. Perfeito. Isso nos leva a uma reflexão final, uma questão que as fontes não respondem, mas que fica no ar. Qual? Elas detalham muito bem os custos e as complexidades para manter esses jogadores. Mas e o outro lado da moeda? Caso o Vasco seja bem-sucedido e consiga investir essa alta quantia para garantir a permanência do trio, como isso vai impactar a flexibilidade financeira do clube para o resto da temporada? Bom ponto. Jogadores caros se machucar,
ou tiver uma queda de rendimento, o Vasco ter a caixa para buscar uma peça de reposição à altura no meio do ano é o clássico dilema entre segurança e flexibilidade. O Vasco está apostando tudo na segurança de um time que já deu certo, mas o preço dessa segurança pode ser a perda da capacidade de reagir a imprevistos durante a longa temporada de 2026.